esses estudos. Nós estamos no 106º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é linguagem agradecida. Efésios, capítulo 5, versículo de número 4. Essa tradução que nós vamos usar ela mesmo, que é a Almeida Revista Corrigida. Diz assim, ó. Não, pode deixar ela mesmo. Efésios 5:4. Diz assim, ó: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Se eu fosse traduzir no pé da letra, no original, vocês me permitem eu ler aqui, ó, que eu estou tão inspirado hoje. Está escrito assim, ó: Cais rotes, caimorologia, eutrapelia, raucaneken, alamalon, euharistia. No pé da letra seria traduzido assim: indecência, e conversa vazia ou tola, ou chocarrices, ou libertinagem, as coisas que não convêm, mas antes ações de graça. Pode sentar. Em meio a uma sociedade que era normal se entregar às perversidades, ao discurso vazio e às vulgaridades, o apóstolo Paulo mostra que esses comportamentos não se encaixam na vida cristã. Como ministro do Evangelho, ele não baixou os padrões de Deus estabelecidos na sua palavra, para se adequar à cultura de seus dias, que era totalmente devassa e entrega promiscuidade sexual. Porque a igreja já tem o seu padrão estabelecido, e esse padrão se chama Cristo. Aí ele diz agora coisas que não são apropriadas no viver cristão. Conforme já falei, aquela sociedade dos dias de Paulo era totalmente entregue à devassidão, e hoje não é diferente daqueles dias, até porque as pessoas se reuniam em templos pagãos, se embriagavam e em forma de culto fazia orgia, e eles como se estivessem prestando culto aos seus deuses, que nada são na verdade, porque existe um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Então ele traz aqui essa palavra à igreja do Senhor, os irmãos, coisas que não mais cabem no meio do povo de Deus. Primeiro ele diz aí, torpezas. A palavra torpezas é aisrotes, que significa obscenidade, imoralidade, feiura, indecência. É agir vergonhosamente, é ter um comportamento indecente, em palavras ou até mesmo em ações, atitudes. Até então, o mundo que Deus tinha criado, conforme revelado no livro do Gênesis, não existia motivo para vergonha. Por isso em Gênesis 2:25, a Bíblia diz que tanto o homem enquanto a mulher estavam nus e não se envergonhavam, diz as Sagradas Escrituras. Agora, a partir do momento do pecado, a obscenidade, o comportamento indecente surgiu. Então eles andavam ali nu. Por quê? Porque eram vestidos da glória de Deus, e como não havia pecado, eles não tinham o que se esconder, porque, como eu já disse aqui em algum desses estudos, onde não há pecado não há vergonha, a vergonha está no pecado. E aí diz a palavra do nosso Deus, que a partir do momento que eles pecaram, Gênesis 3, 7 e 8, a Bíblia diz que eles conheceram que estavam nus. Perceba, ali a única coisa que mudou é o estado interior deles, porque eles estavam nu e não tinham vergonha, agora estão nu e estão envergonhados. Por quê? É aonde que Jesus, lembra no Sermão da Montanha que Jesus falou, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso? Então o interior deles estava corrompido, o coração deles estava corrompido, e foi aberta a visão agora carnal, mundana. E quando eles viram que estavam naquela vergonha, eles tiveram
vergonha de quem? Vergonha de Deus. A consciência deles acusavam que tinha algo que estava errado. Então eles se envergonhando de Deus. O que eles fizeram? A hora que viram, veio a voz do Senhor que passeava pelo jardim, naquele momento do culto, naquele momento de comunhão, o homem foi e se escondeu. Ele se escondeu de Deus. Então veja, o pecado faz as pessoas se esconderem de Deus. E aí o que acontece? Aqui que está o mistério. Eles pegaram, quando pecaram e viram as suas vergonhas, a sua indecência, eles pegaram agora folhas de figueira e confeccionaram, algumas traduções colocam aventais, mas ali é cintas. Então eles confeccionaram. Agora imagine você encontrando aí na rua alguém vestido de folha de figueira. É vergonhoso ou não? O que você vai dizer dessa pessoa? Indecente, porque ele está mostrando as suas vergonhas. Então é isso que eles estavam. E por que se deu isso? Já disse, por causa do pecado. Então surgiu agora a indecência. Então essa torpeza aqui é esse tipo de indecência. Agora perceba só uma coisa. Logo que agora eles estão debaixo dessa vergonha, dessa indecência, e eles tentam de alguma maneira fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível na cabeça deles, porque não tem como ninguém fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus alcança todos os lugares. Logo, palavras e ações vergonhosas, indecentes, revelam um coração que se rebelou contra Deus. Então perceba só, então as pessoas agora que têm palavras e ações vergonhosas, indecentes, revelam um coração que se rebelou contra Deus, porque eles só se esconderam porque se rebelaram contra Deus. Eles só estão vestidos de modo indecente, só têm atitudes indecentes, comportamentos indecentes, porque se rebelaram contra Deus. Então toda pessoa, volto a dizer, que se comporta de forma indecente, com palavras também indecentes, essa pessoa revela que o seu coração se rebelou contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso. Agora coloca aí na revista e corrigida, coloca aí para mim, Ezequiel, capítulo 16, eu esqueci de colocar aí, põe na revista corrigida, 16 e 36, olha só isso aqui. Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado aqui é transbordar, a tua lascívia você sabe que é o caráter do que está marcado pela sensualidade, ou seja, indecência. E se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, 37, versículo 37, e eis que ajuntarei todos os teus amantes, falando dos ídolos, Deus está falando aqui que o povo de Israel adulterou, se prostituiu espiritualmente diante da sua presença. Ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste. Ajuntá-lo-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. O que esse texto aqui quer dizer? Ora, aqui o povo de Deus, o povo judeu, praticara adultério espiritual com outros povos e Deus. Eles se misturaram com povos que não temiam a Deus, e aí fez aquela bagunça toda. É como hoje um crente se misturar no sentido de associação com um mundano hoje. Isso é tido como também aí uma questão que afasta de Deus. Agora Deus está dizendo que usaria esses mesmos povos para castigá-los. Veja, os mesmos povos que eles se prostituíram, agora Deus está dizendo, eu vou usar eles mesmos para te envergonhar, para te castigar. Então o que eu aprendo aqui com isso? Ou seja, a pessoa que se entrega à indecência será envergonhada por ela. E tem uma coisa, por que nós não devemos mais ter um comportamento indecente? Nem nas nossas palavras, nem no nosso comportamento, e assim vai nas nossas atitudes, no nosso vestir, não pode ter indecência. Por quê? Porque Jesus, Ele já pagou o preço da nossa vergonha. A Bíblia Sagrada diz que Jesus levou na cruz do Calvário
a nossa nudez, ele levou a nossa indecência, ele levou a nossa vergonha. Isso você pode ver em Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando fala lá que ele desprezou, algumas traduções colocam afronta, mas ali é vergonha. Então ele desprezou a vergonha, por isso que deixaram o corpo dele nu lá na cruz do Calvário. E por que deixaram nu? Porque ele estava tomando a nossa nudez, ele estava tomando toda a nossa indecência. Para quê? Para nos coroar de honra diante da sua presença. E agora o Senhor nos vestiu do mesmo jeito que quando o Adão e Eva tentaram ali de alguma maneira maquiar aquela indecência que havia neles, e Deus falou: isso aqui eu não aceito indecência. O que Deus fez? Deus pegou um animal, matou o animal e cobriu eles adequadamente. E é isso que o Evangelho faz conosco, porque o ser humano apartado de Deus, ele se comporta indecentemente em suas palavras, em seu comportamento. Aí vem o Evangelho de Jesus e cobre essa pessoa, e toda essa vergonha, aleluia, é coberta de honra de Deus, das vestes da salvação que é nos colocada pela obra do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Então toda vergonha, Jesus ele já eliminou isso. Por isso que não compete mais a vergonha, a indecência no nosso meio, porque Jesus ele foi publicamente envergonhado, para que nós viéssemos estar na sua presença adequadamente, honrosamente. Então não pode haver no meio do povo de Deus nem torpezas, que é a indecência, obscenidade, e nem muito menos parvoíces. A palavra aqui grega é morologia, que significa, olha só, conversa tola, idiota, boba, discurso vazio, conversação inútil, imbecilidade. Isso não cabe mais no nosso meio. Escute, Jesus ele nos resgatou de uma vida improdutiva e sem propósito, conforme está escrito em 1 Pedro 1,18, de tal maneira que até nas nossas conversas há produtividade. Escute só, na conversa de um cristão, não é errado falar das coisas da vida, falar das coisas corriqueiras da vida, não. O errado é quando se inclui que obscenidade, é quando se inclui no meio dessas conversas coisas vazias, que não edificam, aí sim, tá certo? Mas eu me lembro como se fosse agora, estávamos numa confraternização dos varões. Olha para você ver que até nas conversas do cristão, Deus se faz presente. E se tira proveito das conversas. Ele pode estar falando dos assuntos diários da casa, às vezes a irmã está falando, e ali se tira proveito. Por quê? Porque elas estão envolvidas com a presença de Deus. E nós estávamos numa confraternização dos varões um dia, aqui embaixo, aqui numa chácara aqui, e estavam os irmãos fazendo churrasco. Olha que coisa tremenda isso aqui, para você ver. De repente, eu não gosto de comer gordura, e acho que é isso que estava falando. E aí os irmãos pegou, estava um bifão lá, e falou: esse aqui é para o meu pastor, cheio de gordura. Aí eu peguei e disse assim: para trás de mim. Irmão, quando eu falei para trás de mim, na hora veio aquela passagem bíblica que Jesus falou para Pedro, e ali desceu uma revelação. E essa revelação, até eu preguei uma mensagem que eu preguei na nossa sede mundial, que ficou marcada essa mensagem, que foi no congresso da Use a Fé, e onde eu dizia, para trás de mim, foi ali, que no meio de um churrasco, de uma conversa com os irmãos, que Deus me revelou aquela palavra. E foi marcante, né, no meu ministério aquela mensagem lá, marcou meu ministério aquela mensagem. Então escute só, para vocês verem, que a vida cristã, até mesmo nas nossas conversas, que posso dizer assim, triviais da vida, até nisso há uma entrada para Deus trabalhar. Porque às vezes você está conversando de uma coisa corriqueira, às vezes com a irmã, falando de coisa de trabalho. Deus vai te dar uma revelação ali. Deus vai e trabalha naquela palavra ali. Por quê? Porque não há malícia, não há maldade, aleluia, ali. A presença de Deus naquela conversa. Entenda só uma coisa. Jesus disse, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou do jeito que você conhece. Daquilo que está cheio o coração, fala a boca. Se a boca está ligada ao coração, perceba, logo, a boca está ligada ao coração. Diga isso comigo, a boca está ligada ao coração. Então perceba, aquilo que você está falando está revelando o teu coração. Perceba,
aquilo que você fala está revelando como está o seu interior. Então escute isso aqui. Se a boca está ligada ao coração, logo, numa conversa, há a oportunidade de revelar, primeiro, a transformação do coração, segundo, o nível de comunhão que estamos na presença de Deus. Então, quando você para conversar com alguém, eis aí a oportunidade de revelar o que está no teu íntimo, entende? Para revelar a transformação de Deus em seu coração. É por isso que em alguns meios você não vai se encaixar mais, não vai bater, você não vai conseguir desenvolver um diálogo. Por quê? Porque o seu coração foi transformado. E aquele tipo de conversa vazia, tola, idiota, imbecil, já não cabe mais em você. Por quê? Porque você tem uma forma, porque você foi enquadrado na pessoa de Deus. Aí você fala, isso aqui não é para mim mais, porque a minha vida é uma vida de propósito, a minha vida é uma vida, oh meu Deus, de produtividade. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, não? Glória a Deus. Às vezes até a pessoa está lá conversando junto, aí de repente fala, e aí, como estão as coisas? Fala, estou passando o mesmo processo, mas eu estou crendo que Deus vai me dar vitória. Olha que conversa útil. É uma coisa normal da vida de você conversar com alguém, mas a pessoa está revelando o coração dela, está dizendo, está difícil, mas eu estou crendo em Deus. Está difícil, mas a qualquer momento Deus vai mudar a minha situação. Então você está revelando para aquela pessoa o quê? Há um Deus que é maior do que a minha luta, há um Deus que é maior. Você está dando testemunho da glória, está conversando e revelando um coração transformado e que está em comunhão com Deus. Era machéria. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos. Profano é que não tem santidade, porque produzirão maior impiedade. A palavra impiedade aqui significa, é a palavra assébeia, que significa falta de reverência a Deus. Então, eis aqui o motivo para nos esquivarmos, evitarmos as conversas inúteis, que não têm a unção do Espírito Santo, porque promovem, fazem as pessoas crescerem na falta de profundo respeito a Deus e a sua santidade. Então a Bíblia está dizendo que tem conversas que produzem, olha só, impiedade, falta de reverência a Deus. Então perceba só que coisa tremenda. É por isso que nós temos que partir do princípio do quê? Até os louvores que nós ouvimos tem que exaltar a glória de Deus. Porque se uma pessoa está interagindo com músicas mundanas, que faz apologia, coisas erradas, automaticamente ele está sendo contaminado. Gente, nós temos que entender que aquilo que ouvimos, falamos, tem que estar em conexão com Deus, tem que estar em conexão para a glória de Deus. Isso aqui que eu estou vendo, isso aqui que eu estou ouvindo, é para a glória de Deus. Isso aqui que eu estou falando, Deus pode participar disso que eu estou falando. Há alguma edificação nisso? Há algum benefício naquilo que eu estou falando? E aí então Deus é glorificado nisso. Agora aqui há uma palavra de Deus para a nossa vida. E qual é essa palavra? Nós devemos esquivar-se, nós devemos cortar caminho de falatórios inúteis, falatórios profanos, que não tem a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo não participa desses falatórios, porque isso está te afastando do temor a Deus. É por isso que você vê hoje pessoas, como nós temos ouvido aqui, como Uzá, que toca na presença de Deus de qualquer jeito, falta de temor. E aí Deus rasga a pessoa no meio. E tem pessoa que acha que Deus não fulmina hoje alguém, vai fulminando aos poucos. Lembra Israel? Israel estava no deserto, e eles viviam desagradando a Deus, não tinham mais reverência à presença de Deus. O que aconteceu? Deus foi matando eles aos poucos no deserto, foram morrendo aos poucos. Então hoje Deus pode tanto fulminar uma pessoa de uma hora da noite para o dia, como também vai matando ela aos poucos, vai entregando ela
e aos seus próprios caminhos, ela vai morrendo aos poucos. Então, escute uma coisa, se envolva, não com conversas idiotas, com conversas tolas, inúteis, imbecis. Não pare para ouvir pessoas imbecis. Essa palavra é forte, né? Não pare para ouvir pessoas idiotas, que não falam de Deus, que não temem a Deus, porque isso vai te fazer crescer na impiedade. Mas ao contrário disso também é verdade. Quando há conversas edificantes, quando há conversas úteis, isso produz o quê? Temor a Deus, reverência a Deus. No começo da minha conversão, veja como que as pessoas do nosso convívio nos influenciam. Outro dia meu irmão veio primeiro que o evangelho, o pastor William. E eu me lembro um dia, ele estava, presta atenção, ouve tudo e tira essa conclusão. Ele tinha sempre o costume, antes de sair para ir para a igreja, ele tinha sempre o costume de orar. Eu peguei essa mania com ele. Eu aprendi vendo esse bom costume, esse bom exemplo, e ele, antes de sair, ele pegava e orava. Outro dia eu vi o meu irmão, escute, ele estava se trocando, ele estava sem a camisa, e ele tinha que ver alguma coisa na Bíblia, sabe? E ele foi mexer na Bíblia e falou, pá, aí foi lá, colocou a camisa, e depois foi e pegou na Bíblia. Sabe o que Deus falou ali comigo? Temor, reverência, a santa palavra de Deus. Agora tem pessoa que pega, joga a Bíblia com tudo, coloca, meu Deus, meu Deus amado, fala com Deus de qualquer jeito, se comporta diante da presença de Deus de qualquer jeito, se comporta na casa de Deus de qualquer jeito. Está faltando reverência. Evita essa imbecilidade. Isso é coisa séria, viu? Então nós temos que crescer no quê? Nós temos que crescer no temor, na reverência. Antigamente, as pessoas quando entravam na casa de Deus, você pode ver, antigamente era assim, as pessoas entravam na casa de Deus, na hora de passar pela porta, ela baixava a cabeça, Senhor, me dê licença. Uma coisa que eu gosto do nosso ministério, eu acho bom isso, sabe? É muito bom. Antes de qualquer ministro subir no altar, e antes se ajoelha aqui no altar. Sabe por quê? Nunca se acostumar. Sobe aqui, faz uma revisão de como está o coração, aí depois sobe. Porque se o coração não estiver bem, aí vai falar coisa tola. Glória a Deus. Eu estou profetizando aqui agora. Você vai crescer na piedade com Deus. Aleluia. E outra coisa que eu quero profetizar: Deus está colocando pessoas do teu lado, para que você possa ter uma vida produtiva. As pessoas do teu convívio diário, as pessoas com quem você dialoga, não vai ser pessoas imbecis, idiotas e tola, mas as pessoas que Deus colocará do teu lado, vai te fazer crescer. Era machere me candaraia. Deus seja louvado. Nem chocarrices, vamos lá, olha lá. Até essas palavras é feia, né, irmão? Que palavra feia essa? Chocarrice é eutrapelia, a palavra grega. Significa sagacidade, brincadeira baixa, libertinagem, conversa indecente. Olha que Deus está querendo nos livrar da indecência, da conversa tola e da conversa indecente. Olha só, essas coisas não podem entrar mais no nosso meio. Essas coisas não podem fazer parte mais do nosso viver, do nosso convívio diário. Oh, meu Deus. Escute isso aqui. E também essa palavra significa vulgar, né? Chocar isso, vulgar. Tem um sentido de humor malicioso. Essa palavra, ela só aparece na Bíblia uma única vez, aparece aqui. Em toda a Bíblia Sagrada, ela aparece uma única vez. Olha só, que é aqui. Aqui fala de pessoas que fazem brincadeiras de duplo sentido. Você entende o que eu estou falando, né? Aquelas brincadeiras que tem obscenidade no meio delas. Ele fala, perceba, ele fala uma coisa na brincadeira, mas no fundo daquilo ali tem uma verdade indecente. Porque essa sagacidade que essa palavra eutrapelia tem aqui, é alguém, você já viu aquela questão do ditado, jogou verde para colher maduro?
é alguém que pega e começa com uma sutil brincadeira com uma pessoa do sexo oposto. Aí joga uma brincadeira. Aí se a pessoa cair, ele muda a conversa. Ele está falando de uma brincadeira, de um negócio. Aí daqui a pouco ele já muda, tem duplo sentido. Essa palavra também indica piadas sujas. Piadas sujas. Não é para responder não, mas tem alguém aqui que gosta de piada suja, irmão? Na internet está cheio daquelas coisas de duplo sentido, e também piadas sujas e vulgares, brincadeiras, escute, motivadas em defeitos e em fraquezas de outras pessoas. Você sabia que existem pessoas que tripudiam e fica brincando? Às vezes a pessoa tem uma queda em uma área, e a pessoa fica tripudiando em cima daquilo, fazendo brincadeira, e usando nomes, né, pejorativos, que eu não quero usar aqui, que o Espírito não permite. Isso é chocarrice, irmão. Outra coisa, também são pessoas que ridicularizam as coisas espirituais, como os dons espirituais e os mistérios de Deus. Eu já vi, olha, essas coisas assim é complicado, tá? Existem pessoas que brincam com as coisas de Deus. Teve esses dias atrás um moço, brincou até com os usos e costumes de uma das igrejas. Ele é um cantor conhecido, quase que afundou o ministério, falando das irmãs, do saião, tal, e ele foi zoar, brincar, fazer chocarrice com essas irmãs. Irmão, quase os pastores bloquearam. Ele foi lá na internet publicamente, pediu perdão, ele falou: pequei, errei, e aí relevaram a situação, mas quase que ele afundou o ministério dele. Um cantor muito conhecido. Chocarrice é brincar com a doutrina de Deus, entende? Com os nossos costumes que nós temos, entende? É brincar com os dons espirituais, entende? Brincar, esse negócio de língua estranha não é brincadeira. Isso não é brincadeira, gente. Eu sou de um tipo de alguém, é que eu aprendi assim, quando uma pessoa está falando língua estranha, até de fechar o olho e baixar a cabeça de reverência, porque ele está falando em mistérios com Deus Todo-Poderoso. A gente sabe que tem muita palhaçada, carnalidade, mas as coisas que são de Deus, a gente não pode brincar com essas coisas, são coisas muito sérias. E hoje você pode ver, tem muita gente que faz sucesso até cria um personagem, fica brincando com as coisas espirituais. Eu não acho isso bom e nem sadio, eu não acho. As chocarrices, a libertinagem, brincadeiras indecentes, né, com duplo sentido, estão ligadas ao engano e à loucura. Eu vou repetir isso aqui. As chocarrices, a libertinagem, as brincadeiras indecentes de duplo sentido estão ligadas ao engano e à loucura. Provérbios 26, 18 e 19. Vamos lá. Olha só o que Salomão diz: como o louco que lança de si faíscas, fogo, flechas e mortandade. Você já viu, o que é um louco? Alguém que não tem entendimento nenhum, não sabe do perigo. Ele pega e sai jogando fogo e tacando fogo e mandando fogo em tudo. Você já viu o que acontece quando você taca fogo em alguma coisa, irmão? Olha o que a Bíblia compara essa pessoa. Olha lá, versículo 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, lê aí, fiz isso. A Bíblia está comparando aqui essa questão da brincadeira aqui, ó, está ligada ao engano e à loucura. Tá certo? Agora pega isso aqui comigo. Isso aqui é um texto muito conhecido, mas é importante. Mas primeiro, ó, neste mundo conturbado, precisamos de humor sadio. É pecado ter um bom humor, fazer brincadeiras sadias? Claro que não. Esse mundo conturbado precisa disso, é bom que tenha, mas que seja sadio, né? Não humor, no caso do chocarrice, aquele que é pecaminoso, libertino e vulgar, que corrompe a comunhão dos santos e entristece o Espírito Santo. Escute, os que se dão a chocarrices não ficarão impunes. Há um texto na Bíblia em 2 Reis 2:23. Lembra naquele episódio que Elias subiu ao céu? Eu estou citando esse exemplo porque é o que mais encaixa aqui. Eu já dei em outros sentidos esse exemplo. E Elias subiu ao céu, foi arrebatado. E apareceram uns rapazes, que a Bíblia diz rapazes pequenos. Não é que eles eram crianças. Esses rapazes zombadores. É os que fazem chocarrice com as coisas espirituais. Aí chegou para Eliseu e pegou e começou a zombar dele. Olha o que ele falou: sobe calvo, sobe calvo.
Qual que é a referência de subir calvo aqui? Subir, ele está se tratando das coisas espirituais, que Elias foi arrebatado. Calvo, ele está fazendo piada com a calvície de Eliseu, ele está zombando do profeta. Então veja, eles estão zombando dos irmãos e estão zombando das coisas espirituais, fazendo piada com Eliseu, porque ele tinha e naquela época, se você ler lá em Isaías 3:24, a calvície do ponto de vista profético, tá? Do ponto natural não tem nada a ver, estou falando do ponto de vista profético, muitas vezes era visto como uma desgraça a calvície, tá? Do ponto de vista profético, quando Deus queria falar algo com o seu povo, tá bom? Então, quando eles estão falando sobe calvo, eles estão zombando das coisas espirituais e também do homem de Deus, do profeta, né? Zombaram do homem de Deus e ainda fizeram chocarrice com as coisas espirituais. Sabe o que Eliseu fez? Amaldiçoou a eles. Porque toda pessoa que brinca com as coisas espirituais de forma indecente vai ser amaldiçoado. A gente ouve certas coisas que não tem nem como falar aqui, de pessoas que têm coragem de fazer. De ir em lugares consagrados de oração e para aprontar, fazer coisa errada. Existem pessoas que já perderam a noção do perigo e a noção do temor de Deus. Isso não compete mais a nós. Esse mundo pode ter indecência. Nesse mundo para eles é normal, indecência, piadinha, brincadeirinha, conversa tola, idiota, imbecil. Para eles isso aí é diversão em passatempo, entretenimento. Para nós isso é pecado. E para nós isso não cabe mais no nosso meio, porque nós somos o povo do céu, e nós temos a habitação do Espírito Santo, nós somos habitados por um Deus Santo, servimos a um Deus Santo, adoramos um Deus Santo, caminhamos diante da presença de um Deus Santo, e que os incomodados que se mudem, porque a santidade vai permanecer, a honra do nome de Deus vai permanecer, o nome de Deus continuará sendo glorificado. Não participe. Muitas vezes você está lá no meio da empresa. Eu escute, uma vez eu estava numa viagem missionária. Aí o pastor falou: ouve essa piada. Eu pensei que era coisa sadia. Ele falando uma piada com coisa obscena. Eu olhei assim para ele e falei: mano, você está me estranhando, meu? Está me estranhando? Não, essas coisas não cabem mais no nosso meio. Essas coisas produzem impiedade, falta de temor. Aí daqui a pouco tudo é normal, tudo é comum. Ei, não se acostume com Deus, não se acostume com a santidade de Deus, não se acostume com a glória de Deus. Sempre que você, aleluia, quando você estiver aí em alguma conversa, em alguma situação, sempre se lembra: eu estou diante da presença do Deus que criou os céus e a terra, eu estou sendo supervisionado pelo amigo Espírito Santo. Mas estou conversando no WhatsApp, ninguém está vendo aqui, o Espírito Santo está lá no WhatsApp. Mas estou aqui no Message, mandou uma fotografia para mim da mulher nua e eu achei graça. Isso não é revelação, não? Lógico que é. Mandou, e falando e tem uns, né? Vou falar dos jovens, que, né, nem vou incluir os adultos nessa, mas vamos lá, aquela menina é fácil, passa na mão de todo mundo, aquele lá é desmunhecado, para com essas palhaçadas, essas coisas produzem impiedade. Deus não chamou você para fazer chocarrice, Deus chamou você para orar, para interceder, Deus chamou você para adorar. Cadê você na adoração agora? Fazer palhaçada, brincadeira, sabe? E adorar a Deus, sentir a presença de Deus, sintonizar a presença. Aleluia, aleluia. Em vez de mandar mulher seminua, manda oração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em vez de ficar conversando do pecado dos outros, manda louvores ao nome do Deus de Israel. Tem pessoa que acha que é normal, tá andando na hora. Isso aqui que Deus está me revelando, essas coisas aqui é Deus que dá na hora, sim, viu? A pessoa tá andando e fala: olha, dá uma olhada ali, e
chamando o outro para ficar analisando. E porque tem a irmã também. Olha como que é ele, olha como que é. E descrevendo o corpo da outra pessoa. Para com essa palhaçada de uma vez por todas. Essas coisas não cabem mais na igreja. Não cabe mais. Não cabe mais. Tá? As pessoas que ficaram brincando com as coisas de Deus, Ofni e Finéias, tá? E aqui vai, olha lá, a responsabilidade é grande. Ofni e Finéias era filho de pastor, viu? Brincando, mas Deus Deus não tem neto. Eli cobertando os filhos eram sem vergonhas, pilantra, que ficava brincando com as coisas do altar, fazendo palhaçada, e ele fazia vista grossa. Aqui não tem vista grossa para pecado de ninguém não, viu? Pode ser quem for, pode ser pastor, pode ser filho de pastor, pode ser missionário. Aqui pecou, é denunciado. Aqui pecou, o Espírito Santo revela. Aqui ninguém põe para debaixo do tapete. Aqui ninguém alisa pecado. Aqui todo mundo quer é ser liberto na presença. Ser liberto. Aleluia. Ó Deus arrancando a eutrapelia, chocarrice. Deus está arrancando isso aí. Chamacacere me canda na bagaia. Eu estou sentindo que está descendo uma unção de Deus aqui. Pará, Xanaia canda. Levante essa mãozinha. Eu quero ver você entregar o teu melhor agora. Eu quero ver você servindo a esse Deus com louvor agora. Ela é bacana na baixa. Se enquadra na presença de Deus. Glória a Deus. Mandou um negócio lá. Se você não quer ser indelicado com a pessoa, nem responde. Porque eu já vi situação, tá no meio de pessoa, a pessoa fala um negócio, eu já dou as costas e saio. Vai fora, meu. Sou obrigado. Agora, como diz o ditado, meu ouvido é pinico para ficar recebendo sujeira? Não. Isso não cabe mais no nosso meio. Vamos lá. Se Deus está falando aqui, diga alguma coisa aí. Parte B do versículo. Torpezas, parvoices, nem chocarrices. Que não convém. Essas coisas não convém. Convém aqui aneco, que significa é devido, ser adequado. Refere-se ao que é direito, dever. O que é dever? Regra imposta pela lei. No caso aqui para nós, lei divina. Tá? Então Deus coloca o seu preceito, Deus coloca a sua regra e diz o que podemos e o que não podemos fazer. Então isso é um dever, é um direito. Aqui é termo legal, tá? Então perceba isso aqui, ó. Paulo está querendo dizer que nós não se enquadramos e não temos nenhuma obrigação para com a indecência, conversa tola, inútil e nem libertinagens. Nós não temos dever nenhum para com essas coisas mais. Não temos dever, não temos. Nós não temos obrigação nenhuma de participar dessas coisas. Não temos. Por que não temos? Porque olha só, Romanos 8:2. Veja o que está escrito, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo que nos dá vida, tá? Ou seja, qual que é a lei do Espírito? É a lei da vida, tá? Aqui, o que é a lei do Espírito? Ou seja, nós andamos de acordo com aquilo que Ele ordenou. Se o Espírito Santo falou, isso aqui você pode fazer, isso aqui a gente pode fazer. Mas o Espírito Santo falou, isso aqui não pode. Então, essa é a lei do Espírito. E quando nós cumprimos a lei do Espírito, a gente está tendo vida. Tá? Agora, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, olha lá, me libertou da lei do pecado e da morte. Diga bem forte isso comigo. Deus me libertou da lei do pecado. O que significa ser liberto da lei do pecado? Perceba, antes nós andávamos na escravidão do pecado. Tínhamos obrigações com a carne.
Irmão, quando a pessoa está no mundo, ela tem obrigação com a carne, ou seja, é um dever dela zombar, conversa tola, fazer indecência. Isso é um dever dele. Por quê? Por causa da lei do pecado. Ele está escravizado e aí ele tem que cumprir a lei do pecado. É forte isso aqui. Por isso que as pessoas não conseguem se livrar dessa lei do pecado por si só, porque elas têm um dever. Qual que é o dever? Indecência, conversa tola e chocarrice, porque elas têm que cumprir, é uma obrigação imposta. E como ela está escrava do pecado, aí ela tem que cumprir a lei do pecado. Só que nós que somos libertos por Cristo, nós não temos mais, nós antigamente tínhamos, obrigações com esses vícios. Agora libertos em Cristo, não devemos mais nada para a carne, mas nós cumprimos as ordens, as regras, a lei do Espírito Santo de Deus. Então o nosso dever é só para com a lei da vida. Nós não temos mais obrigação com essas coisas não, viu, irmão? Desses pecados, não temos mais, graças a Deus por isso. E essa palavra que Paulo usa aqui, aneco, convém, essa palavra é vista, olha que importante, em Colossenses 3,18, escute isso, quando ele fala: vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. A convém aqui é aneco, é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios. Olha só, como convém no Senhor, ou seja, a nossa vida está enquadrada em Cristo. Existem coisas que já não cabem mais em nosso ambiente. Perceba, olha só, como convém no Senhor. Nós estamos ou seja, Deus nos adequou a Ele. Você está entendendo? Deus nos colocou, presta atenção, já falei isso inúmeras vezes, mas vale aqui a repetição. Aqui está, essa Bíblia aqui, é o molde, aqui está o molde. Aí Deus pega a nossa vida, e coloca em cima desse molde, aí nós ficamos, entende? Dentro desta forma, Deus nos dá essa forma, tá certo? E aí é por isso que existem ambientes que a gente vai, a gente não cabe mais. Por quê? Porque nós temos a forma de Deus, nós estamos no Senhor, nós estamos em Cristo Jesus, já não se adequamos mais a qualquer ambiente. É por isso que tem ambiente que a gente chega, ou esse ambiente tem que mudar, ou a gente sai dele, aleluia. É por isso que Deus nos chamou para ser influência, não para ser influenciado. Jamais. Irmão, escute só uma coisa. O ambiente que nós chegamos, ou esse ambiente tem que mudar, porque ele vai se adequar a Deus também, ou se esse ambiente estiver duro e não aceitar, aí a gente que sai. Por isso que Jesus falou, quando você for evangelizar, entra na casa e ministra a paz. Só que se eles rejeitarem, sacode até a poeira. Tá certo? Então o ambiente que a gente chega, ou seja, no Senhor, a gente tem um molde de Deus. E aí a gente entra em certos ambientes e vê aquelas pessoas tudo deformada, indecência, conversa tola, e obscenidade, e etc, etc. E aí a gente vai e entra, aí a pessoa vai começando a tomar a forma que nós temos. E aí onde entra que Paulo vem falando: sede meus imitadores, como sou de Cristo, tá certo? Deus te chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. Vamos lá, para encerrar, agora aqui está. Isso aqui é o fechar aqui de forma extraordinária esse estudo. Mas vou ler todo o versículo. Nem torpezas, que é indecência, nem parvoices, que é conversa tola, inútil, imbecilidade, nem chocarrices, que é brincadeiras baixas, de duplo sentido, piadas sujas, que não convém. Isso não cabe mais no meio da igreja. Mas antes, o que devemos fazer? Ações de graça. Veja o contexto, nós temos que pegar o contexto aqui, tá? Primeiro, a palavra ações de graça é uma só palavra no grego, que é eucharistia, que significa gratidão, linguagem agradecida a Deus como um ato de adoração. Então, quando você expressa sua gratidão a Deus, você está adorando o nome dele. Amém. Aí, escute, expressar gratidão
por benefícios ou bênçãos, reconhecimento que Deus é que faz todas as coisas. Essa palavra procede de uma raiz que expressa o sentimento de alegria. Logo, a gratidão e a alegria estão enraizadas. Glória a Deus. Uma vida, o que Paulo quer dizer nesse versículo? Uma vida baseada em gratidão é o reverso de uma vida perversa. Vou repetir isso. Uma vida baseada em gratidão a Deus é o reverso de uma vida perversa. Olha lá, a vulgarização da relação sexual está em desarmonia com nossa identidade como povo consagrado a Deus, como portadores da imagem de Deus restaurada em nós. Podemos aceitar as dádivas de Deus, incluindo a sexualidade, com gratidão, a fim de glorificá-lo no seu uso apropriado, no seu uso adequado. O contexto que Paulo está trabalhando aqui, porque eles haviam uma perversidade muito grande nessa área da sexualidade. O pastor falar disso na igreja, se não falar aqui na igreja, lá na escola eu vou encher as cabeças deles. Se não falar aqui na igreja, aí o que vai acontecer? Em vez do marido e a mulher desfrutarem, celebrarem dessa união maravilhosa, vai acabar, aí é onde entra os adultérios, as prostituições, onde entra essas palhaçadas. Então nós temos que ver essa questão da sexualidade, como que a Bíblia diz? Com gratidão, e de forma o quê? De forma como Deus nos restaurou, usufruir desta bênção de forma honesta, de forma bíblica, e de forma que exalta o Criador de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Então não cabe mais conversa tola, obscenidade, brincadeirinha baixa, duplo sentido, essas palhaçadas não cabem mais. E o que cabe? Palavra de gratidão, de louvor a Deus, agradecer pela vida transformada, liberta, por agora amar a Jesus, caminhar como Jesus, viver na presença de Jesus. Olha o que a Bíblia diz sobre aqui a vida íntima. Eu vou usar assim, Hebreus 13:4. Leia comigo essa palavra, 3, 2, 1. Venerado seja entre todos o matrimônio. Olha lá, e o leito, leia forte, o leito sem mácula. Porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. O negócio é tão sério que Deus fala, eu não vou intermediar não, é eu que vou tratar desse assunto. Esse assunto é muito sério, e aumenta todos os dias, aumenta o meu temor com a palavra de Deus. Vamos trabalhar essa questão. Primeiro, mácula, a palavra grega amiantos, que significa não manchado, corrompido, puro, livre de contaminação. Logo, Deus não quer relações sexuais contaminadas, corrompidas, mas gratidão e pureza. Então, vou falar aqui no rasgado, como tenho falado, e não vou recuar do que Deus está falando. É contexto, é exposição bíblica, e nós não podemos fugir. Deus não quer a contaminação do leito, Deus não quer a contaminação da cama, Deus não quer a contaminação das relações sexuais. A única relação aceita por Deus é um homem casado com uma mulher, e eles se deitam, celebram a Deus por aquilo, glorificam a Deus por aquilo, exaltam a Deus por aquilo. Não precisa apimentar nada vendo pornografia, não precisa apimentar nada vendo essa sujeira imoral, não precisa. O Espírito Santo foi quem criou, foi o Espírito Santo que deu. Então celebra no casamento. O que Deus não quer é homossexualismo, o que Deus não quer é lesbianismo, o que Deus não quer é prostituição. Deus não quer contaminação do leito. Olha aí, aleluia. Quem crê que Deus está purificando o leito aqui? Eu vou tirar 30 segundos para você adorar ao teu Deus aqui agora. Eu vejo Deus alinhando o leito. Aleluia, aleluia. Celebramos a bênção de Deus como pessoas salvas em Cristo Jesus. Celebramos a bênção de Deus, aleluia, não como mundano, obsceno, salafrário, mas como santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro.
Isso aqui dá muita saúde espiritual. Aleluia, já pensou? Nós estamos vivendo, o que acontece quando alguém macula o seu leito? Ou seja, quando uma pessoa deita com alguém que não é sua esposa, adultera. Quando um homem deita com outro homem como se fosse mulher, como uma mulher se deita com outra mulher como se fosse homem, isso macula, isso são rãs em cima das camas. É o espírito de rã, está na Bíblia, viu? Lembra quando Deus feriu nas pragas do Egito? Aonde que as rãs subiram? Nas camas. Lá, lê depois lá em Apocalipse, a Bíblia diz que saiu 3 espíritos como rãs. Então esse é o espírito que trabalha. Isso Deus me revelou. Esse é o espírito que trabalha querendo macular. Eu estou sentindo ele perto aqui. Querendo macular, querendo essa rã, querendo achar um espaço ali naquela cama. Porque quando você coloca aquela porcaria, aquela sujeira, aí você quer fazer com a tua companheira, aquela porcaria, aquela nojeira que você está vendo, aquilo é espírito de rã dominando a sua vida. Mas vem Deus aqui nesta noite, aleluia, dizendo: a tua cama é sem mancha, a sua cama é sem contaminação, a sua cama é com pureza. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos celebrar o que Deus fez, mas da maneira santa. Nós vamos gloriar. Ei, se ainda não chegou o teu tempo, segura aí. Se ainda não é casado, é solteiro, não fornica, segura. O teu tempo de celebrar essa bênção vai chegar. É casado, honra a tua mulher. É casar, honra o teu marido. Oh meu Deus! Era machere me candaraia. Vai ter celebração de Deus. Isso é celebração de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está me dando uma visão aqui dentro da minha cabeça. Eu estou vendo Deus visitando camas que já não estavam funcionando mais. Existem pessoas que estão sofrendo nesta área. Uma porque está contaminada, outro porque não está por causa da situação da vida, conseguiu, por causa de falta de perdão. E aí amarrou, o negócio não está fluindo lá. Esse espírito de rã vai bater em retirada, porque Deus é que está guardando o leito, protegendo o leito, abençoando o leito. Eu estou sentindo Deus aqui, viu? Eu estou sentindo muito a presença do meu Deus aqui. Uramachanda candarabacópia. Pastor Brito Beto, quando é que Deus arrancou as rãs lá do Egito, o faraó falou: não aguento mais essas rãs em cima da cama, ore ao teu Deus. E Moisés levantou um clamor e orou. Deus mandou um vento e soprou toda aquela praga. Deus está limpando hoje aqui. Deus está limpando hoje aqui. Esse desejo que não é o desejo de Deus vai sair. Essa fraqueza que não é de Deus vai sair. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver para encerrar coisas importantes sobre a gratidão. Oh meu Deus, a gratidão, se nós entendemos hoje isso, a importância da gratidão a Deus por tudo. Olha só. A gratidão glorifica a Deus. O que é gratidão? Linguagem agradecida a Deus como um ato de adoração. A gratidão e a oração estão interligados. Repete isso comigo. A gratidão e a oração estão interligadas. Aonde vê isso? Em vários textos. Eu só vou citar um, que é o mais conhecido, eu acredito. É Filipenses 4:6. Não fique ansioso por coisa alguma. Mas antes, fazei as vossas petições conhecidas a Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa palavra? Deus responde à oração de um coração grato. Vou repetir porque alguém não entendeu.
Não adianta orar sem gratidão a Deus. Toda pessoa que ora não tendo gratidão no coração pelo que Deus fez pela sua vida, não terá resposta, não haverá eficácia na sua oração. Mas uma pessoa, aleluia, com o coração cheio de gratidão: Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, Ele fez de mim uma nova criatura. Eu posso estar passando esse problema aqui, mas eu sou salvo. Eu posso estar passando essa luta aqui, mas tem o meu nome escrito no livro da vida. O que é isso? É um coração grato a Deus. E aí quando ele chega diante de Deus, fala: Pai, o meu coração está cheio de gratidão, mas eu tenho essa petição para ti, ó Pai. Quando Deus ouve uma oração, Ele avalia o coração de quem está orando. Existem pessoas que querem fazer birra com Deus, querem ficar bravo com Deus. Deus não me deu no dia que eu pedi. Deus não fez na hora que eu... Ainda fala assim: Deus não fez na hora que eu mandei. Está mandando agora, né? Aí Deus olha lá e fala: está precisando de mais gratidão. Será que a coroa de espinho não foi suficiente? Será que as pancadas no rosto não foram suficiente? Será que a humilhação pública não foi suficiente? Será que as 39 chicotadas rasgando o corpo não foi o suficiente? Será que o carregar da cruz por metros e metros e metros e metros não foi suficiente? Será que ficar pendurado por horas e horas, encravado no madeiro, não foi o suficiente? Será que ter mandado o Espírito Santo Consolador e não ter nos deixado órfão não foi suficiente? Será que preparar uma morada eterna, uma vida eterna abundante não foi o suficiente? Tenha gratidão na vida. Então vamos lá. Algum motivo para agradecer nós temos. Tem que agradecer. Coração grato. Então a oração e a gratidão estão interligadas. Também nós somos chamados a crescer, a transbordar em ações de graça, conforme está escrito em Colossenses 2,7 e em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo nós devemos dar graça. Escute, a gratidão de Paulo a Deus trouxe salvação a toda uma tripulação. Atos 27, o 26 ao 28, mas precisamente o capítulo 27, versículo 35, Paulo estava lá numa embarcação, tinha 276 almas, e ali Deus revelou para ele que a viagem ia ser incômoda, mas não quiseram dar ouvido para ele e tal, e aí deu no que deu. Estava no meio da tempestade, o vento bravio, o vento euroaquilão batendo forte, o negócio estava terrível, o povo estava à beira da morte, estava desespero, estava mais de 15 dias sem ver o dia, era trevas total, começaram a jogar as coisas para fora do navio, muitas perdas, no meio daquela multidão de 276 pessoas, naquele navio, Paulo pegou e disse assim: olhai para mim, o Deus a quem eu sirvo, essa mesma noite, enviou um anjo para mim, e falou para mim que ninguém desse navio vai se perder. Todo mundo vai ser salvo. É o que vai acontecer na tua casa, eu estou profetizando. Aí ele pegou e falou: já faz alguns dias que por causa dessa situação vocês não estão comendo, vocês não comem, mas eu creio que vai acontecer do jeito que Deus revelou para mim. Sabe o que Paulo fez? Aprontou um alimento ali, pegou o pão no meio dos 276. Sabe o que ele fez? Levantou o pão e agradeceu. No meio de uma embarcação que está fadada ao fracasso, no meio da tempestade, no meio, eu estou falando, imagine você num navio. Eu já tive a oportunidade de navegar. Eu vi uma cena lá na Grécia. Eu peguei uma cena, começou a ficar as águas, e enfim, começou a entrar no navio lá que nós estávamos, no barco, né? Não chega a ser navio, era um barco. E o que aconteceu, irmão? Naquele mexe, eu vi uns 15 irmãos dos nossos saindo para ir no banheiro. Você já sabe fazer o que, né?
E alguns ficando desesperados, o negócio ficou meio esquisito lá, e eu só fiquei ali em espírito de oração. Nosso pastor presidente, enfim, e agora imagine uma situação em alto mar, onde ele está. Eu consigo imaginar, pelo que eu vivi, eu consigo imaginar o quão horripilante quão tenebroso é. Agora, no meio daquela situação horrível, o que ele fez? Agradeceu. A gratidão de Paulo no meio dessa situação trouxe salvação para todos eles. Então levanta a mão que eu estou profetizando. Em meio às batalhas que você tem vivido, não reclame não. Oh meu filho, agradeça a Deus, porque essa gratidão levará à salvação de toda a tua família. Creia nisso, creia nessa palavra. Vamos lá, para que eu possa concluir. A gratidão, olha lá, a gratidão de Cristo. Quem lembra? Jesus agradeceu pelos 5 pães que os discípulos ali estavam até não considerando aqueles 5 pães, mas Jesus pegou, agradeceu e alimentou milhares de pessoas. Então a gratidão pelo aquele pouco fez virar um alimento para milhares. Veja o poder da gratidão a Deus. A gratidão faz o pouco virar muito. A gratidão a Deus, aleluia, faz com que Deus multiplique na necessidade. Que coisa mais linda, não? E ainda mais, a gratidão, isso você já ouviu algum tempo atrás eu falar, e a gratidão, e ainda fez Jesus cessar o pranto na casa de Marta e Maria, porque Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, em Betânia, Lázaro tinha morrido. A primeira coisa que Jesus fez, Jesus levantou os olhos aos céus e falou o quê? Pai, graças te dou. Quando Jesus deu graças, uma porta de milagres se abriu, Lázaro ressuscitou. Através de um coração grato a Deus, através de um coração grato ao Pai, cessou o pranto numa casa. Que pena que você não entendeu, vou ter que repetir tudo de novo. Através de um coração agradecido ao Pai, Deus fez cessar todo um pranto numa casa. Vamos encerrar agora, de fato. A gratidão é o ambiente da eternidade. Você precisa repetir isso. Diga, a gratidão é o ambiente da eternidade. Você sabia que a eternidade vai ser um lugar de gratidão? Se não sabia, saiba agora. Vamos lá. Apocalipse 4, 8. Isso aqui você tem que ler com alegria. 4, 8 e 9. E os 4 animais, que alguns acreditam ser os querubins, tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é. Não se cansavam. Se tu não gostas de adorar a Deus aqui, a eternidade não é para você, porque lá na eternidade a gente vai adorar e não vai se cansar. Aleluia! Dia e noite adorando sem se cansar. Aleluia! Agora está aqui o mistério. E quando os animais davam, por que você não quer dar glória se até as criaturas viventes dão glória? Eles davam. Catuca o vizinho e fala: dá glória aí, irmão. Aleluia. Destrava essa boca, destrava essa língua, aprenda da glória. Esse é o ambiente do céu, é o ambiente que o nome de Deus vai ser glorificado. Pastor, eu não sou muito de dar glória, está perdendo, porque quando nós chegarmos lá na eternidade, vamos chegar do lado do arcanjo Miguel, dos querubins, dos serafins, e falar: ei, deixa nós se unir aqui, agora vamos todo mundo dar glória para o nosso Criador. Imagine a cena, esses seres angelicais com asa e tudo, a gente vai estar com o corpo glorificado, glória a Deus. E diante daquele varão glorioso,
Como diz o louvor, que é que os anjos vêm, que fazem cantação. Nós vamos saber o que é que eles veem, o que é que eles contemplam. Nós veremos a beleza da glória de Deus, nós veremos a sua glória. Olha lá, então olha lá, o céu, escute, a eternidade, a gratidão é o ambiente da eternidade. Então os animais davam glória, honra, ele é forte, e ações de graça. Lá na eternidade tem coração, tem anjos que têm gratidão a Deus, eles agradecem a Deus, ora essa. É por isso que todo ingrato não cabe no céu, porque o céu é ambiente de gratidão ao Pai. E davam graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Já pensou? Os querubim, tem gente que fala assim, e amaldiçoa e fala, e reclama que nasceu, mas os anjos estão dando graças a Deus porque tu nos criaste. Tá vendo? Eles agradecem o quê? Agradecem porque são eleitos, são anjos escolhidos. Uma terça parte saiu fora da presença, foram enganadas por Satanás, mas eles permaneceram lá, e estão lá glorificados, estão lá na presença do Todo-Poderoso, e de lá nunca mais sairão. Aleluia. E também nós estamos chegando lá, viu? Aleluia. Nunca se esqueça, olha lá, vamos lá que eu preciso encerrar. Então, viver em um ambiente de pessoas gratas a Deus é a antecipação da glória eterna. Aleluia. Deus está manifestando gratidão dentro das casas. Pai grato, mãe grata, filho grato, neto grato, ou seja, é gratidão total. É gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pela salvação, gratidão pelo trabalho, gratidão, em tudo está dando glória. As coisas às vezes não estão em alguma área como queria que você tivesse, mas tem gratidão no coração, porque Deus é Senhor, tá bom? E agora vamos lá, eu encerro esta palavra, aleluia, com o Salmo 103, verso 1 e verso 2. O que diz lá o salmista? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueças nada. Tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Aí no verso 2, na verdade, né? Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de todo o benefício, de toda a bênção que Deus já tem derramado na minha, na sua, nas nossas vidas. Deixa nesta noite a gratidão ao Senhor entrar. Esse é o ambiente do povo de Deus, esse é o ambiente da igreja do Senhor. Não é um ambiente de indecência, não é um ambiente de chocarrice, não é um ambiente de conversa idiota, não cabe mais isso no nosso meio, mas o nosso ambiente é falar da gratidão a nosso Deus, do louvor a nosso Deus, da honra ao nosso Deus, da glória do nosso Deus. As palmas louvem ao Senhor.